Tempo de genuína transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. O contexto desses versículos nos leva a compreender que o Senhor tem uma maneira segura de nos fazer conhecer a sua vontade para nós. Mas para isto, algumas ordenanças precisam ser observadas. A salvação em Jesus é uma obra completa e ele deseja que desfrutemos como um todo. A morte vicária de Jesus na cruz do Calvário não significa apenas um seguro contra o fogo do inferno. Temos o nosso espírito recriado pelo Espírito de Deus, nos tornamos novas criaturas através do novo nascimento. Como meio de transformar os desejos da carne que habitam em nós, que habitavam em nós, no trato passado, o Senhor ordena uma transformação pela renovação da nossa mente, por meio da sua santa palavra. À medida que essa obra de transformação vai se completando em nós, poderemos desfrutar da sua plenitude. Ler a palavra, meditar nela, fazendo que ela ocupe o nosso pensamento, nos fará praticá-la. Os nossos atos são sempre o resultado do que temos no nosso coração, na nossa mente. A boca sempre fala do que está cheio o coração. Contudo, o que efetivamente tem ocupado a nossa mente? Jesus planejou para nós uma vida plena, abundante. Mas será que temos experimentado essa plenitude? O que tem nos faltado? Vamos à igreja, lemos superficialmente a palavra de Deus para cumprir uma disciplina espiritual, jejuamos, dizimamos, oramos, no entanto, temos dificuldade de experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. É fato que estamos distantes de experimentar a plenitude que Jesus prometeu. E de quem é a culpa? Nossa, é claro. O maior problema para a maioria esmagadora dos crentes é que a palavra de Deus não é uma realidade em suas vidas. Aqui o apóstolo propõe que nos entreguemos ao Senhor no sacrifício vivo. Será que estamos dispostos? O apóstolo Paulo apresenta no texto 3 ordenanças para corrigir a nossa deficiência espiritual. Primeira ordenança: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele diz aqui que há um culto que precisa ser oferecido de forma racional. A celebração desse culto passa por nossa vontade. Precisamos levar ao altar do sacrifício os membros do nosso corpo que têm nos feito pecar. Jesus diz em Mateus 18:8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. O Senhor não está ensinando aqui atos de automutilação, mas atos de sacrifício, de renúncia, no que tange às inclinações de nossa carne. Em outras palavras, ele está dizendo: mate a carne de fome no tocante aos seus apetites pecaminosos. Ele começa o versículo 1 com uma ordem enfática: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há mudanças que precisam acontecer de forma efetiva em nossa vida. O nosso corpo não pode servir a 2 senhores, a Deus e ao maligno. Em Romanos 6,13, Paulo diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está falando aqui de uma consagração do nosso corpo. E a essa consagração, o apóstolo Paulo chama de culto racional, ou seja, passa por nossa vontade, pela nossa razão. Segunda ordenança: não vos conformeis com o presente século. Na linguagem paulina, presente século significa sistema mundano contrário a Deus e regido pelo adversário. Trata-se aqui em não ser conivente com as práticas mundanas. O grande desafio do cristão
é andar na contramão do mundo. Jesus e Paulo não precisaram conformar-se com os costumes ao seu redor. Quando Jesus se aproximava dos pecadores, ele não se deixava influenciar por eles, mas os influenciava positivamente. E Jesus é o nosso paradigma, o nosso modelo. Que possamos ser imitadores de Deus como filhos amados, olhando para Jesus. Precisamos exercitar um não conformismo com as práticas e costumes ao nosso redor, porque não somos do mundo, embora ainda estejamos nele. Esse não conformismo, referido por Paulo, é caracterizado por um desapego às coisas do mundo. Terceira ordenança: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é passar diariamente pela lavagem restauradora do Espírito Santo através da palavra de Deus. Paulo propõe aqui uma transformação real, genuína. Paulo ordena aqui uma substituição do padrão de pensamentos. O que tem ocupado os nossos pensamentos? Com que os alimentamos? Essa transformação também é chamada de santificação progressiva. Ela é gradativa, demanda treinamento, disciplina e obediência à palavra de Deus. Mas precisamos começar já, sob o comando do Espírito Santo. São os pensamentos que geram ações efetivas. Qual o propósito para acatarmos essas 3 ordenanças? Paulo responde: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer se revelar a nós, Ele quer dar a conhecer a sua vontade, tem um plano para nós que Ele deseja revelar, para que experimentemos aquela plenitude que Ele prometeu. Mas o vaso precisa estar limpo, sem o lixo do mundo. Se agirmos assim, seremos bem-sucedidos no que empreendermos e desfrutaremos da plenitude e abundância que Jesus prometeu. Que o Senhor nos ajude nessa transformação contínua, em nome de Jesus Cristo. Amém.